Olá pessoal, sou Mário da cidade de Marília, estado de São Paulo. Sou hobbyista em som vintage. Criei esse canal para mostrar para os amantes dos vintage curiosidades sobre esse assunto. Sou autodidata em todas as áreas que eu exerço, inclusive em fazer vídeos. Se você gosta de som vintage, se inscreva nesse canal e assista os vídeos e veja a evolução dos vídeos. Esse aparelho aqui não é um vintage, mas é do ano 2000, né? Já tem uns anos 2000 e pouco. Mas vou já aproveitar e falar dele. Eu acho que esse aparelho é o home mais potente do mercado nacional. Ele é um receiver, tem aqui entrada de áudio, de HDMI, tudo, controle remoto, FM, tudo, e tem a potência de grave. Então ele é o home theater mais potente do mercado. Ele tem caixas de alto-falante 12 polegadas, uma torre ali de 2 de 8, tem mais quatro satélites, mais uma central. Essa caixa que tem uma curiosidade que é essas lentes. Essas lentes aqui, hoje em dia não tem essas lentes, só essas lentes foram usadas na década de 80 só. Talvez porque não sei se tem eficiência, mas eles servem para serve tipo uma corneta. A corneta direciona num ângulo, você escuta uma frequência, né? Quanto mais fechado, mais agudo. Quanto mais aberto, né, vai aumentando a frequência. Então essas lentes acústicas, elas desviam o médio, as frequências que a gente não quer, o projetista não quer que a gente escuta, ele jogou para baixo. E as frequências que ele quer que escuta são as frequências tipo 15 kHz para cima. Aí sai aqui, ó. Então aqui é como se fosse uma corneta. É uma corneta com um defletor, no formato de uma corneta com defletor. Então ele serve para isso, para o agudo sair só a frequência que está é tipo um corte de frequência. Tem um corte de frequência eletrônico, né? Aqui é um corte de frequência mecânico. Talvez é o mesmo. Tem essa no moderno agora tem esses guia, né? Guia de som. Guia, esqueci. São umas guias, umas lentes. Não é uma lente, mas é uma tipo uma corneta que ele direciona o médio. Deixa eu ver mais. Outra curiosidade é esse Twitter. Esse Twitter é um Twitter chamado Ribbon. Todos os alto-falantes, qualquer alto-falante, funcionam a partir de bobinas. Uma bobina redonda, né? Redonda. Por isso que os alto-falantes são todos redondos. Às vezes tem um quadrado, né? Mas a bobina é redonda que fica dentro de um campo magnético e ele excursiona de acordo com a indução. Agora, esse Twitter Ribbon foi inventado em 1975 para 80 e para a época era uma coisa super moderna. Até hoje eles estão desenvolvendo. E custava um absurdo um Twitter desse. Não esse modelo, mas eu tenho um aqui na mão, ó. Esse Twitter aqui é da Pioneer. Esse aqui é Pioneer da década de 80, mais ou menos. Então existiam os Twitter mais robustos que esse,
que os primeiros que saíram, ele dava, a parte de trás dele dava o dobro disso aqui. E só que custava um absurdo, um Twitter desse aqui custava como se fosse hoje R$ 1.000. E era inviável. E ele é feito, então, eu falei que os alto-falantes são umas bobinas, né? Esse aqui não é bobina. Isso aqui ele usa uma lâmina, mas ele é bom porque se você tem um toca-disco com um toca-disco de qualidade, com uma agulha de qualidade e um aparelho de qualidade, se você não tiver um Twitter que responda às frequências, não adianta você ter um Twitter comum um desse, que não vai, ou os Twitter de papel, ele não vai responder. Ele pode até responder, mas ele responde muito fraquinho, você não consegue escutar. É muito fraco, ele não tem o ganho, né? Então você tem que ter um Twitter Ribbon no seu conjunto. Isso se você for exigente, né? Tiver qualidade, não barulho, não volume de som. Se for qualidade de som, você tem que ter pelo menos em cima das caixas, você compra uns Twitter Ribbon. Agora tem no mercado chinês, tem uns Ribbon, só que os Ribbon são fraquinhos, né? Os custa aí 150, 300 reais o par, e são fraquinhos. Você tem que colocar uns capacitores bem resistente, um corte bem alto para não queimar eles, porque eles queimam com facilidade. Outra curiosidade é essa caixa aqui. Essa caixa eu vou fazer um vídeo mais completo futuramente. Essa caixa também ainda não terminei, porque no lugar de Twitter aqui vai um médio, e o Twitter originalmente ele é fora tipo um Twitter satélite que vai ali em cima, mas o diferencial dele é que ele é uma caixa labirinto. Do jeito que o Twitter Ribbon ele consegue alcançar altas frequências, se você tiver uma caixa labirinto, chamado também de linha de transmissão ou labirinto, você consegue as baixas frequências. Que o alto-falante normal, esse alto-falante mesmo aqui, ó, de 15 polegadas, ele foi reformado e ele ó, você vê ele é um alto-falante que não chega no 30 Hz, ele ó, só pelo barulho dele, a frequência de ressonância dele é 50. E isso aqui não, isso aqui tem um alto-falante interno, aqui dentro, aqui embaixo, aqui, é um alto-falante de 10 polegadas, do mesmo modelo desse aqui, ó. Olha a diferença do grave. Esse aqui é o médio grave, o grave mesmo tá aqui embaixo, ó. Então isso aqui é um instrumento acústico, não é uma caixa de som. Quer dizer, é uma caixa de som, mas é um instrumento. Tipo o violão, o piano, ele dá um som acústico. Então o alto-falante ele dá um som, ele sai pelo labirinto. Esse labirinto ele tem aproximadamente 3 metros. 3 metros, o som caminha 3 metros e sai junto com a frente, porque a caixa de som ela serve para bloquear o som traseiro, só aproveitar o som que sai de frente. A traseira você tem que isolar para não cancelar o som da frente. E na caixa labirinto você é como se tivesse dois alto-falantes. Um alto-falante transforma em 2 alto-falantes. E você escolhe a frequência que sai. Porque quanto mais longo esse labirinto, mais a frequência é mais baixa. Então o rendimento é muito bom. Ele solta, além de soltar um grave, um subgrave de baixa frequência, ele rende muito. Então para quem se você tem um receiver de baixa potência, tipo isso aqui, um receiver de 30 watts por canal, você colocar numa caixa dessa vai dar um ótimo som.
Ele rende muito, dá um subgrave. Então, para você escutar um som de qualidade, você precisa ter uma caixa labirinto bem projetada e tem que ter um tweeter ribbon para captar as altas frequências e essa caixa labirinto para as baixas frequências. Não que essas caixas não vai dar som, eles dão um som. A Master 100, aquela caixa lá é muito boa, o SS. Mas essa labirinto, linha de transmissão, ela consegue chegar, amplificar, ela consegue ter um ganho das frequências baixas. Tem essa linha aqui, mas acho que essa aqui não tem nenhuma curiosidade. E a última curiosidade seria isso aqui, ó. Atrás do amplificador A1 tem essa tomada, DC Output. Isso aqui não trazia informação nem no manual da Gradiente original da época. Ele serve para ligar um banco de capacitores. Uma fonte, os capacitores servem para tipo uma bateria, né, externa, para você ter mais fôlego quando você usa muita potência, ele ter mais carga para alimentar os transistores para dar o grave, porque o grave que consome mais as amperagens. Então eles tinham projetado isso aqui para ligar os capacitores extras para ter um rendimento em alto volume. Mas só que nem lançaram, nem colocaram no manual, nem escreveram no manual para ter cuidado com essa tomada. Uno, dos, tres, cuatro.